A temporada de 2025 tem feito muito bem para o Cruzeiro, que vê seus jogadores se valorizando no mercado. Você sabia que o site Transfer Market vê o atacante Caio Jorge como um dos principais jogadores do cenário nacional e um dos maiores, se não o maior de toda a história do Cruzeiro na questão valor de mercado? Para quem não conhece, o Transfer Market é um site especializado em valor, contrato, em várias situações de mercado da bola, o principal do mundo, e eu vou estar trazendo aqui para vocês no conteúdo de hoje quem são os 15 jogadores mais bem avaliados do Cruzeiro segundo o site Transfer Market. Mas antes de começarmos, eu vou pedir a cada um de vocês que deixe aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com a sua ajuda. Agora, família, se liga. O 15º jogador desta lista é o zagueiro Jonathan Jesus. O jogador que chegou do Ceará, avaliado na época em 700 mil euros, já mais do que triplicou o seu valor. Hoje o Jonathan Jesus é avaliado em cerca de 2 milhões e meio de euros, segundo o site Transfer Market. É importante a gente lembrar que não é o valor que o Cruzeiro vai vender ou que o Cruzeiro vai pedir pelo jogador. É o que o site, que é o principal do mundo, analisa ser o valor real de mercado do Jonathan Jesus. Depois dele nós temos o volante Lucas Romero, de 31 anos de idade, é avaliado em 2,8 milhões de euros. Na cotação atual, acho o valor justo pela história do Romero, pela carreira do jogador, e ainda tem 31 anos de idade, ou seja, muita lenha para queimar. Nós temos o lateral direito William, campeão olímpico, com passagem pela seleção brasileira, tanto na Olimpíada quanto depois também. Ele tem passagem pela Europa e é titular absoluto do Cruzeiro desde a temporada passada. Então o William hoje é avaliado, segundo o site Transfer Market, em 4 milhões e meio de euros. Após ele temos o volante Wallace, também de 30 anos de idade. É avaliado em 4 milhões e meio de euros. E é importante a gente lembrar que o Wallace caiu muito, já chegou a valer mais do que este valor, mas como o jogador está na reserva do Cruzeiro e não vive um momento tão bom, o Wallace tem, a cada mês que se passa, se desvalorizado cada vez mais e mais no Transfer Market. Depois, nós temos o atacante Marquinhos, de 22 anos de idade. É avaliado, segundo o Transfer Market, em 5 milhões de euros. E essa aqui é uma das minhas maiores curiosidades. Como é que o Marquinhos chega a valer tanto assim? Se você pega a carreira do Marquinhos, passagem pelo Fluminense, passagem ali pelo Arsenal da Inglaterra, ele nunca teve grande destaque na carreira. Lá, quando surgia nas categorias de base, era um jogador muito promissor, mas ele nunca chegou a vingar, nunca chegou a apresentar grandes atuações, uma sequência boa. E mesmo assim, o site Transfer Market analisa o jogador de 22 anos de idade em 5 milhões de euros. Depois, nós temos o Matheus Henrique, 27 anos de idade, tem sofrido com lesão. É importante lembrar também que o Matheus Henrique já chegou a valer mais, mas como ele já vem de 2 temporadas se lesionando, ficando fora dos gramados, o jogador deu uma desvalorizada. Hoje ele é analisado em 5 milhões de euros. Nós temos aí em 9º colocado o atacante Gabriel Barbosa, avaliado em 5 milhões de euros também, é campeão da Libertadores, um dos maiores ídolos da história do Flamengo, e mesmo que ele não venha das melhores temporadas de sua carreira, ainda consegue manter os 5 milhões de euros em análise de mercado. O próximo jogador vai surpreender a vocês, é o atacante Wanderson, de 31 anos de idade, também avaliado em 5 milhões de euros. Como assim, Renato? Por que ele vale tanto? É simples. Quando o Wanderson estava na Europa, ele ficou muito tempo por lá, chegou a atingir um nível muito bacana. Quando ele volta para o Brasil, joga uma boa primeira temporada pelo Inter, então ele continua se valorizando. O Wanderson tem seu valor de mercado avaliado em 5 milhões de euros. Depois do Wanderson, nós teremos o zagueiro João Marcelo, de 25 anos de idade,
avaliado em 5,5 milhões de euros na cotação atual. A gente sabe também que o próprio João Marcelo já teve a possibilidade de sair do Cruzeiro, uma proposta do Krasnodar da Rússia, só que a gente teve aí que o Cruzeiro recusou na época, depois teve a lesão do João Marcelo, não se desvalorizou muito no mercado, mas também não conseguiu aumentar mais seu valor. O próximo jogador é o lateral esquerdo de 22 anos de idade, Kaique Bruno, avaliado em 6 milhões de euros. O Kaique Bruno é um jogador que está na lista da pré-seleção e eu tenho certeza que o Cruzeiro vai procurar um valor muito maior do que 6 milhões de euros pelo Kaique Bruno, mas é o valor que o site Transfermarkt avalia este jogador neste momento. Não sou eu que coloco os valores. Eu sei que o Kaique vale muito mais do que 6 milhões de euros, mas vocês podem ter certeza, se o Kaique for convocado para a seleção brasileira e continuar sendo titular do Cruzeiro até o final da temporada, lá em dezembro, esse valor já vai estar maior. O próximo jogador é o Arroyo, de 19 anos de idade, equatoriano com passagem pelo futebol europeu. Ele é analisado em 7 milhões de euros, que foi mais ou menos o que o Cruzeiro pagou pela transferência do atleta. Depois nós temos o Christian, de apenas também 24 anos de idade. Pela experiência do Christian dentro de campo, por tudo que ele faz, muita gente esquece que o Christian só tem 24 anos de idade. Ainda é muito novo o Christian, ou seja, tem muita lenha para queimar. Ele é analisado pelo Transfermarkt em 9 milhões de euros. Ou seja, o Cruzeiro está batendo recorde de valores de mercado. Se você pega os jogadores que pertencem ao Cruzeiro, o elenco do Cruzeiro, o valor total do nosso elenco é um valor muito superior aos últimos 10 anos disparados do Cruzeiro. Depois nós temos o zagueiro Fabrício Bruno, de 29 anos de idade, avaliado em 10 milhões de euros. Quando ele chegou no Cruzeiro, ele era avaliado em 8, agora já se valorizou e vale 10 segundo o site Transfermarkt. Nós temos o Matheus Pereira, avaliado em 12 milhões de euros, um valor que, na minha opinião, ainda é baixo, né, pelo que o Matheus Pereira apresenta dentro de campo. Tenho certeza que se chegasse 2 milhões de euros, o Cruzeiro não ia querer a venda do jogador, tanto que o próprio Cruzeiro pretende fazer o Matheus Pereira um dos jogadores mais bem pagos do cenário nacional, e realmente ele vale a pena cada centavo. E também, né, temos aí o grande líder, talvez possa se tornar a maior venda da história do Cruzeiro Esporte Clube. Ah, Renato, mas nós já tivemos Ronaldo Fenômeno. Beleza, mas Ronaldo Fenômeno foi vendido por um valor baixo por se tratar do Fenômeno. Ele foi vendido por menos de 10 milhões de euros na época lá para o PSV. E hoje nós temos Caio Jorge, avaliado pelo mercado, pelo Transfermarkt, em 17 milhões de euros. Eu não me lembro de um jogador vestir a camisa do Cruzeiro ter sido avaliado pelo Transfermarkt em 17 milhões de euros. O Caio Jorge, com certeza, se for vendido, vai ser a maior venda da história do Cruzeiro, pelo menos por enquanto. É o jogador mais valioso que nós tivemos nos últimos anos. E olha só, família, vale lembrar também que Cauã Moraes, lateral direito, não está nesta lista. O jogador é avaliado em 1 milhão de euros. Ainda não houve atualização desde a chegada do Cauã vestindo a camisa do Cruzeiro. O valor dele continua o mesmo do Atlético Paranaense. E Luiz Sinisterra, que é avaliado em 15 milhões de euros, também não está nesta lista, por se tratar de um jogador que não pertence ao Cruzeiro. O Sinisterra está emprestado, mas não pertence ao Cruzeiro. Ou seja, não coloquei na lista porque não tem seus direitos econômicos ligados à Raposa. Mas mesmo assim, é um jogador muito valioso no mercado da bola e muito valioso para o atual elenco da Raposa. Pergunto a vocês aí de casa, gostaram do nosso conteúdo? Então não se esqueça, família, de deixar aqui o seu gostei e também de se inscrever no nosso canal. Agora, encerramos por aqui. Fica com meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!